Bom, é uma alegria nós podermos estudar a palavra de Deus, e eu gosto muito de conhecer o contexto da história, conhecer e tentar me imaginar naquela cena da igreja primitiva, como aqueles irmãos se reuniam, como aqueles irmãos realizavam o culto, como aqueles irmãos eram felizes, né? Mesmo não tendo bateria, guitarra, piano, essas coisas, o seu louvor, imaginar as crianças correndo para lá e para cá, fazendo bagunça, né? Aquele espaço pequeno, ou no meio da floresta, ou, né, debaixo ali nas cavernas, porque a igreja era uma igreja perseguida, era uma igreja que muitas vezes tinha que se esconder para realizar os seus cultos. E eu gosto de me ver naquelas cenas, porque eu começo a ver quão privilegiado nós somos, quão rico nós somos, de ter um espaço como esse, de ter toda a facilidade do mundo, né, de ter todas as condições do mundo, e mesmo assim nós não temos o mesmo empenho, o amor, ou dedicação que aqueles irmãos tinham. Quando eu imagino a igreja daquela época, aqueles irmãos não tinham esse tempo que nós temos. Não existia sábado e domingo nessa ideia que nós entendemos como sábado. Domingo para eles era o primeiro realmente dia da semana, né? Eles já começavam trabalhando, né, se esforçando, se dedicando, tal. Mas também era o domingo, nesse primeiro dia da semana, que a igreja instituiu, em que realmente eles estariam dando uma prioridade aos cultos, apesar que os cultos não aconteciam só nos domingos, ele acontecia durante toda a semana. Mas era um povo que trabalhava muito, era um povo que em parte eram escravizados, era um povo que estava vivendo assim sob o domínio romano, era um povo que tinha grandes limitações financeiras, de família, mas eles conseguiam superar tudo isso para construir a igreja que hoje conhecemos, a maior igreja do mundo, a igreja que tem transformado séculos e transformado pessoas, a igreja que quando se levanta e se aviva, é a igreja que muda uma sociedade, é a igreja que transforma uma nação e faz com que muitas coisas podem mudar. Eu fico na esperança de que não só a nossa igreja, mas muitas igrejas no Brasil possam estar buscando um avivamento de fato, para que nós possamos trazer uma mensagem para essa impunidade, para essa corrupção, para essa maldade, para essa malignidade que vivemos nos dias de hoje. Mais do que nunca, nós precisamos de uma igreja viva, mais do que nunca nós precisamos de uma igreja poderosa, não poderosa em si mesma, mas um poder que vá para fora e possa transformar os nossos meios, transformar a nossa sociedade, abençoar a nossa nação. Eu creio que não é só o crescimento da igreja evangélica que faz com que o Brasil seja abençoado, mas é o que a igreja evangélica faz em favor do Brasil, com o seu testemunho, com as suas ações, com a sua atitude, é o que vai fazer a diferença. Não adianta nós termos números, não adianta nós termos um grande povo que está em grande crescimento no Brasil, se nós não fizermos nada pelo Brasil. E eu creio que nós podemos orar, eu creio que nós podemos interceder, eu creio que nós podemos causar ou dar um padrão diferenciado para esse mundo que nós estamos vivendo. E eu creio que quando aqueles irmãos se reuniam, eles não se reuniam só como um saudosismo de quem era Jesus, mas eu creio que eles se reuniam no sentido de entender, olha, essa é a nossa vida, é como nós nos entendemos dentro dessa fé cristã, e nós entendemos que nós temos que dar a nossa vida por uma causa, dar a nossa vida por uma mensagem, dar a nossa vida por uma esperança. Porque aquele mundo também, naquela época, era um mundo corrompido, era um mundo perdido, era um mundo dominado, era um mundo escravizado pela economia como somos hoje, era um mundo de imoralidade, e aqueles irmãos se reuniam juntos, porque em conjunto eles tinham a força da união, do aprendizado, da estratégia de como eles podiam influenciar o mundo. E a cada reunião saíam ideias, a cada reunião saíam estratégias, a cada reunião eles enviavam missionários, a cada reunião eles oravam e pensavam em toda, não só a sua nação, mas na nação das nações como um todo, no mundo como um todo. E por isso que em
curto prazo, eles conseguiram atingir várias partes do mundo daquela época. Porque eu não creio que eles se reuniam somente para cultuar, eu não creio que eles se reuniam somente para cantar, estudar a palavra e falar, puxa, aprendi alguma coisa. Eu creio que eles saíam com uma mente estratégica. Eu creio que cada um saía de ali pensando o que eu posso fazer, o que eu posso contribuir, como é que eu posso fazer alguma coisa para que esse evangelho se estenda, para que esse evangelho se achegue a diversas áreas do governo, da sociedade, dos pobres, dos necessitados, dos abandonados. Eu creio que a cada reunião havia um sonho, havia uma visão, havia um desejo realmente de que aquilo que eles estavam vendo, aquilo que eles haviam aprendido, aquilo que era a razão deles estarem juntos, os motivava. E é interessante quando você vai estudando o Novo Testamento, e você vê momentos em que eles oram, dividem os discípulos, dividem os apóstolos, e eles são espalhados pelo mundo, eles são enviados ao mundo para pregar, não só os pastores, não só os missionários, mas família, casal, que se dispunham e também se sentiam como parte da estratégia, não só de apoiar financeiramente, ou apoiar sendo hospitaleiros com aqueles que trabalham, mas também de se dispor a mudar, a sair, a também fazer coisas para que esse evangelho fosse estendido. Então eu imagino essas reuniões como deveriam ser reuniões gostosas, porque eram reuniões que eles estavam juntos, que eles se olhavam, não ficavam como carteira escolar como hoje é a igreja, um olhar a nuca do outro, mas eu creio que eles se reuniam juntos, ficavam frente a frente. E aí, gente, o que a gente vai fazer? O que nós temos uma necessidade? Há um mundo que precisa ouvir essa mensagem. Quem é que vai? Olha, eu posso ir, olha, eu posso ajudar aí, olha, eu posso orar, olha, eu posso dar dinheiro, eu posso abrir a minha casa para um culto, olha, eu tenho um terreno. Quer dizer, eu creio que ali as pessoas sonhavam, tinham visões, tinham desejos de ver essa mensagem de Jesus, a mensagem de Jesus Cristo indo a todo lugar, sendo espalhada para todo lugar. Eu dou graças a Deus que a nossa igreja tem algumas iniciativas. Nós não sentimos assim que todos da nossa igreja estão envolvidos nisso, e esse é o nosso desejo, não só quem pertence a essa comunidade, mas outras pessoas que queiram participar conosco desse grande desafio de levar a palavra de Deus a todo lugar do Brasil. E nós estamos fazendo isso através do rádio. Nós estamos fazendo isso através da internet, nós estamos fazendo isso sem pedir dinheiro para ninguém, nós estamos fazendo isso porque nós temos irmãos e irmãs que estão dedicando o seu tempo, o seu talento, a sua capacidade, ou a sua máquina, ou a sua casa, ou o horário que ele podia estar fazendo alguma outra coisa, para que isso realmente aconteça. E quando eu recebo e-mail, recebo carta, a gente tem contato com pessoas, é apaixonante. Fala, olha, como foi bom escutar aquela mensagem, como foi determinante ouvir aquela palavra naquele momento em que eu estava em casa ou no carro, e isso mudou a minha vida. E isso a gente vê que a nossa igreja tem esse ministério de rádio, tem o ministério agora da internet, tem o ministério da CAF, onde nós estamos tentando atingir aquelas pessoas menos favorecidas, que são discriminadas socialmente. E eu vejo assim, nós precisamos fazer mais, precisamos ter um exército maior de pessoas que se reúnem para discutir, sonhar, ter visões, participar, se envolver e se comprometer para isso. Por isso, quando eu olho para aquela igreja, eu não vejo aqueles irmãos simplesmente cantando, batendo palma, falando aleluia, ou estudando a Bíblia, e indo embora, olha, vi alguma coisa, aprendi. Eu creio que quando eles saíam das reuniões, eles saíam, eu tenho essa responsabilidade, eu tenho aquela responsabilidade, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou apoiar aquilo. Eu creio que eles saíam determinados, entendendo que eles tinham um poder, que eles tinham uma mensagem poderosa na mão, e essa mensagem poderia transformar o mundo. E realmente transformou o mundo, e vem transformando o mundo. Mas quando eu olho hoje para o Brasil, não tem nenhuma hora, em nenhum noticiário, que não se fala dos problemas que estamos vivenciando. Não tem nenhuma revista ou jornal que você abra que não vem noticiando a situação em que a nossa nação se encontra. E isso não é o governo tal ou o político tal, somos todos nós.
É o nosso povo que está vivenciando toda essa situação. E eu tenho esperança. Eu tenho esperança de que isso pode ser mudado, transformado, realmente revertido, porque outras nações já experimentaram isso. Outras nações já viveram momentos como esse em que, de repente, um grupo, uma igreja, entende-se com uma missão e com um poder transformador, e ela se levanta para fazer esse movimento. E essas nações mudam. Então, o meu desejo não é só que o povo evangélico, o povo que se diz evangélico ou cristão, que estão crescendo, que estão sendo numéricos em termos de reuniões, que nós possamos não somente ter esse valor capitalista numérico, mas que nós possamos ter o valor de sermos pessoas determinadas a mudar esse mundo, não pelas nossas forças, mas pela força do Espírito Santo, pela mensagem que Deus nos deu, que é poderosa e suficiente para mudar o mundo. E é isso que Paulo está falando em 1 Coríntios, falando: irmãos, quando vocês se reúnem, quando vocês estão juntos, não é para fazer esse tipo de culto, esse tipo de reunião, esse tipo de atitude pessoal que você vem para ali. Olha, quando vocês se reúnem, deve ser para uma coisa grandiosa, para uma coisa maior, em que vocês compreendam o sentido da ceia do Senhor, que vocês compreendam o sentido da razão de nós nos reunirmos em volta da crucificação, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Então, Paulo chama aqueles irmãos que estavam ali em Corinto, que estavam vivenciando esse crescimento da igreja. Ele chama aqueles irmãos que já estavam se acomodando. E quando você se acomoda, em vez de trabalhar, você dá trabalho. Em vez de você fazer, você quer que as pessoas façam para você. E em vez de você ser o que tem que ser, você começa a trazer distúrbio e problema para a comunidade. E é isso que em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo vai descrevendo com aqueles irmãos que ele não concorda, ele não aceita, ele não pode ver isso como sadio para a igreja. E ele fala: olha, eu não elogio vocês por isso, da forma em que vocês estão se reunindo, sem se reunir pelo propósito verdadeiro e genuíno que nós devemos ter. Então, Romanos capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17, nós vamos encontrar a base da leitura hoje, que vai nos fornecer mais um pouco desse clima, mais um pouco do que era essa igreja, como essas comunidades se reuniam e como elas se relacionavam. Então, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. O texto diz o seguinte: entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente não. Então aí vem aquilo que nós já comentamos na mensagem anterior, como Paulo, ele é taxativo. Olha, isso que vocês estão fazendo, isso que vocês estão, o comportamento, a ambiência que há dentro dessa igreja, eu não posso dizer que eu estou com vocês, eu não posso entender que isso seja a igreja de Jesus, porque vocês não estão levando as coisas a sério, vocês não estão levando as coisas com responsabilidade, vocês não estão fazendo as coisas como precisam ser feitas. Então, Paulo nos chama a atenção de que nós podemos estar
na igreja, nós podemos estar na comunidade cristã e mesmo assim não estarmos fazendo o que é certo, porque o nosso coração, o nosso intuito não está ali, não está com esse propósito desafiador da mensagem e do poder de Cristo. E aí ele vem e coloca a ceia do Senhor como centro das reuniões, porque a ceia do Senhor ela era comemorada quase em todas as reuniões que eles tinham, porque a ceia do Senhor era importante para eles. Nós perdemos muito da validade e da importância da ceia. Hoje a ceia, na maioria das igrejas cristãs, é mais um cerimonial, é mais uma lembrança, é mais uma recordação do que a viva presença do Senhor entre nós, através do poder do Espírito Santo. Nós perdemos a consciência que a ceia quer nos trazer, e achamos que se simplesmente olharmos um retrato do que a ceia representa para nós, o retrato de que Jesus morreu, deu o seu corpo, o seu sangue, e morreu pelos nossos pecados, e nós somos salvos através disso, quer dizer, simplesmente olhar para o retrato, não me faz ser uma pessoa melhor, não me faz ser uma pessoa diferente, não me faz ser uma pessoa que vai mudar esse mundo. Não adianta eu ter o meu crucifixo, não adianta eu ter aquilo que talvez me lembre esses fatos, um quadro. Não adianta eu ir a uma igreja e sentar-se ali e participar de algumas músicas e até de uma leitura ou de um ensinamento, se no meu coração não há um desejo de ser desafiado, de aprender, de ser instigado a entender qual é o meu papel, o que eu posso fazer, qual é a minha função. Por isso, quando ele entra na ceia do Senhor, a partir do versículo 23 de 1 Coríntios capítulo 11, a ideia não é só nos mostrar a importância da ceia. Olha, precisamos ter ceia, né? Infelizmente, os batistas têm ceia uma vez por mês. E a nossa ceia, na verdade, não devia ser nem ceia, devia ser uma diet ceia, porque o pãozinho é tão pequenininho, o suco de uva é tão pequenininho, parece que todos os irmãos são fortinhos que nem eu, né? Então, não, vão diminuir o pão, vão diminuir o suco, né? Parece que é mais uma diet ceia do que ceia. Ceia no sentido não só do que, o quanto vamos comer ou beber, mas do quanto ela representa. Então, essa nossa diet, essa nossa light ceia responde à nossa light vida, a nossa diet vida cristã. Enquanto que Deus quer nos desafiar a não ter uma vidinha cristã, mas ter uma vida empolgante, uma vida de aventura, uma vida, sabe, em que mesmo você, não importando a sua idade, sendo extremamente novo, ou sendo uma pessoa de idade avançada, você sempre vai ser desafiado a mudar esse mundo, desafiado através do poder e da palavra de Deus a realmente a transformar vidas. Por isso que Paulo traz a ceia do Senhor não só como uma coisa crítica daquilo como eles tratavam esse momento, mas do que esse momento realmente representava para a vida deles. Ele põe assim, a partir do versículo 23, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, o sentido da ceia não é só um sentido de lembrança, mas é um sentido de mensagem. De mensagem. Quando eu participo da ceia do Senhor, eu não estou só lembrando do que o Senhor fez, mas ela me motiva a trazer uma mensagem viva e eficaz
todos os dias. Por isso que todas as reuniões, por mais que fosse limitada as reuniões que eles tivessem por um espaço, ou por perseguição, ou por ser alta horas da noite, ou por ser em locais inconvenientes, eles sempre faziam questão de ter a ceia do Senhor. Porque aquilo não só os fazia lembrar do Senhor, mas principalmente fazia-os lembrar da mensagem que eles deveriam trazer para o mundo, que é o que diz esse versículo 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então eles tinham um senso de anúncio. Eles tinham um senso de mensagem, eles tinham um senso de proclamação de Jesus Cristo. Será que nós estamos proclamando Jesus? Será que nós estamos falando de Jesus? Será que ou só estamos vendo o quadro de Jesus? Ou só estamos vendo a cruz de Jesus? Ou estamos vendo só a lembrança de Jesus? Ou isso não nos motiva a ser mensageiros até quando? Até domingo que vem? Até esse ano? Não, até que Ele venha. E esse deve ser o nosso compromisso. O compromisso de cada um de nós que conhecemos ao Senhor. E eu fico imaginando, aqueles eram irmãos pobres. Eram irmãos que viviam em necessidade, perseguidos, viviam à base de salário mínimo, ganhando muito pouco, mas eles enviavam missionários. Eles sustentavam a obra. E eles não enviavam um missionário aqui para o cantinho, eles enviavam para o mundo inteiro. Eles pagavam pagavam para que missionários fossem embarcados em navios, ou pudessem fazer uma jornada, ou recebiam essas pessoas, ou sustentavam essas pessoas. Quer dizer, eles buscavam criatividade para anunciar a mensagem. Eu pergunto, o que você está fazendo quando você vem para a igreja do Senhor, quando você faz parte da igreja do Senhor? Será que você vem só para lembrar do Senhor, ou essa lembrança do Senhor te motiva e te estimula a anunciar? Anunciar. Isso é estratégico, porque aqueles irmãos, eles faziam a ceia, e era interessante porque na ceia eles lembravam o fato da pessoa de Jesus. No início da igreja primitiva, muitos chegaram a saber, ou a ver, ou a conhecer, ou a ter a notícia do que Jesus havia passado, como Ele havia morrido, como Ele havia ressuscitado. Mas com o decorrer dos anos, outras pessoas evangelizadas, outras pessoas recebiam essa mensagem, mas eles não tinham mais essa imagem poderosa do Evangelho. Eles não tinham mais a mensagem poderosa de transformação do Evangelho. Então, por isso, eles traziam a ceia do Senhor. E por isso Jesus instituiu a ceia. Não só para que nós lembrássemos, mas que essa lembrança produzisse em nós um poder, mas que essa lembrança produzisse em nós um estímulo para levar a palavra de Deus e anunciar a mensagem de Jesus Cristo. Jesus não quer simplesmente ser lembrado. Ele não precisa ser lembrado. Ele quer ser vivido entre nós, através da missão que cada um de nós tem. Interessante que nem todos lá tinham uma função ministerial, nem todos tinham uma função pastoral, nem todos tinham uma função, de missões, mas todos se sentiam como missionários, como pregadores, e de alguma forma cada um contribuía para que a mensagem poderosa de Jesus Cristo chegasse a todos os lugares. Então, quando hoje nós participamos da ceia do Senhor, e eu quero que a nossa igreja entenda que nesse novo momento da nossa igreja, nós não vamos tratar mais isso como um simbolismo ou com uma vaga lembrança daquilo que Jesus fez por nós, mas nós vamos trazer esses valores que a ceia tem em si, os valores da morte, do preço que Jesus pagou pelos nossos pecados e a nossa salvação, e pela ressurreição que Ele teve. E nós vamos trazer esses valores para que esses valores nos impulsione a levar essa mensagem poderosa
a todos os lugares, a começar na nossa cidade, a começar no nosso país. Então, a mensagem da ceia, mais do que normalmente nós ouvimos, que é para lembrar Jesus, a mensagem da ceia é para nos desafiar a viver Jesus, a viver a missão de Jesus entre nós. Há muitas diferenças entre religiões de como elas celebram a ceia. Há muitas maneiras de realizar a ceia e a gente não sabe qual é a certa e a errada, ou muito pão, ou pouco pão, ou todo domingo, ou todo dia, ou toda reunião. Mas a questão não é essa, a forma. A questão é a essência. Porque às vezes eu posso fazer a ceia uma vez por ano, mas se ela me impulsiona, se ela traz aquele valor dentro dela na minha vida, e faz que durante um ano todo eu seja determinado em levar a palavra de Deus, de trazer essa mensagem até que Ele venha, não importa. Jesus não está preocupado em quantas vezes eu vou fazer a ceia. Ele não está se preocupado qual é o tamanho do pão da minha ceia, o tamanho do cálice da minha ceia, se é vinho, se é suco. Ele está preocupado se você entende o que Ele fez por você. Ele está preocupado se você dá o valor daquilo que Ele realizou na sua vida. Ele está preocupado se realmente esse poder existe em você, se ele habita na sua vida, que te impulsiona de tal forma que você abre a sua casa para o seu vizinho, você abre o seu lar para receber pessoas, para orar por ela, para ler a palavra. Se você contribui para que outros possam ir, para que a mensagem possa se estender a lugares em que normalmente nós não estaríamos. Será que a ceia em que a nossa igreja realiza, não pela forma ou quantidade, ela é o suficiente para nos impulsionar a anunciar Jesus Cristo até que Ele venha? Porque se não é, nós estamos fazendo a ceia errada. Estamos vendo o quadro errado. Estamos trazendo a alusão àquilo que Jesus fez para nós de uma forma figurativa e não real. A igreja primitiva sentia que ela estava mais próxima de Jesus, ou daquilo que Jesus havia feito por ela, quando ela participava da ceia. Então, quando aqueles irmãos, e por isso que Paulo é sério, por isso que Paulo é crítico com esses irmãos, porque esses irmãos estavam levando de uma forma muito banal as coisas de Deus. Então, quando Paulo chega para esses irmãos e fala: irmãos, o que vocês estão fazendo? Irmãos, o que vocês estão realizando entre vocês? Irmãos, o que está havendo? Isso não é, eu não concordo, eu não aceito isso que vocês estão fazendo. E aí ele ensina qual é a verdadeira maneira de entender a ceia. E ele coloca assim: olha, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Olha, deixa eu fazer de novo com vocês, deixa eu explicar de novo para vocês esse sentido da ceia. E o bacana nesse texto que ele traz à memória o que simboliza o pão, o que simboliza o suco de uva, o que isso representa na nossa vida. Eu não sei se vocês sabem, mas a igreja cristã é a única igreja que tem um simbolismo como esse. Nós somos a única igreja no mundo e na história que tem um Deus que veio até nós, morreu e ressuscitou, e nós celebramos a sua morte, porque ao relembrarmos a sua morte, nós tomamos posse de um poder e de uma autoridade que Ele nos deixou para anunciar a palavra dEle. Aqueles irmãos, às vezes, eram perseguidos pela mensagem, sabe do quê? De ressurreição. Eles não eram perseguidos porque realizavam curas, milagres, porque davam dinheiro ou promoviam vida, né, sei lá, tanta coisa que hoje em dia o pessoal promete nas igrejas, né? Mas o grande susto que aquela sociedade recebia: vocês acreditam na ressurreição? Vocês acreditam que Jesus morreu e ressuscitou? E eles falavam: nós acreditamos. E o poder dele está aqui entre nós, está na minha vida. E esse poder hoje me move
a entregar a minha vida, a entregar o meu tempo e o meu talento ao serviço do Senhor. Então aqueles irmãos não eram só os líderes, não eram só os pastores, missionários, apóstolos, né, que se sentiam na responsabilidade de entender que todos eles tinham capacidades para exercer o ministério. Todos eles, né? Eu lembro assim que em algumas campanhas missionárias da nossa igreja, as crianças juntavam moedinha, eu lembro que às vezes os jovens lavavam carros, eu lembro que a gente sempre teve muitas iniciativas que cada um pode participar de uma maneira, cada um pode participar com um talento, cada um pode participar com um dom que Deus mesmo deu para que nós possamos exercer esse papel. Irmãos, não caiam na conversa de uma mensagem que seja diferente do que essa. A ceia do Senhor não é só uma ceia de lembranças. O cristianismo não é uma religião de lembranças. Ele é uma religião, o cristianismo, ele é algo presente, algo vivo, algo ativo nesse mundo. Não pense que nós pegamos um quadro como a ceia do Senhor, né, e adoramos esse quadro, né? Oh, Jesus morreu, ele morreu, entregou o seu corpo, vamos chorar. Quer dizer, nós não fazemos um funeral de Jesus. Nós celebramos a ressurreição. Celebramos que Ele deu a sua vida por todos nós, morreu na cruz, derramou seu sangue para uma nova aliança, mas ressuscitou e está vivo entre nós. Então nós celebramos esse poder, não aquele poder. Nós celebramos essa vida, não aquela vida. O cristianismo é algo do presente, e é isso que as pessoas precisam. Elas não precisam de história e nem de ilusão. Elas precisam saber viver no presente que Jesus quer nos dar. Então, quando Paulo traz de novo essa ideia da ceia, quando ele fala, irmãos, olha, vamos apagar tudo que vocês fizeram, não concordo com o que vocês estão fazendo, e aqui não importa a forma, mas importa o valor que isso tem. E aí ele traz de novo essa ideia, fala, irmãos, olha, vamos pensar de novo sobre a ceia, vamos pensar de novo sobre essas coisas, né? E ele traz toda essa lembrança do que significa o pão, do que significa o vinho, do que significa esse memorial que nós relembramos isso, quer dizer, não é só uma ideia do passado, mas é algo que traz força para o presente, porque esse versículo 26 mostra a dimensão da vivacidade disso, porque sempre que sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha, porque sempre que comerem, por isso que toda reunião eles comiam, eles sempre queriam comer, eles sempre queriam fazer a ceia, porque eles queriam ter essa lembrança viva. Eu fico imaginando como é que eles eram jogados às feras, irmãos, como famílias eram queimadas, como famílias eram enterradas vivas, como famílias eram esquartejadas. Que força existia naquela igreja, que fazia com que aqueles irmãos não tivessem um probleminha só de tempinho de ir na igreja, ou um dinheirinho que eu vou dar para a igreja. Aqueles irmãos tinham uma missão de vida, um comprometimento com vida, e a ceia trazia esses valores e essa força. Então, quando eu tomo a ceia do Senhor, ou tenho a ceia do Senhor em minha mente, isso me revigora, isso me torna forte, me torna sadio, a minha fé é vivificada. Bom, o que ele diz? A ideia de Paulo não é somente criticar aqueles irmãos. A ideia de Paulo não é somente mostrar para eles, olha, vocês estão errados e tem que fazer certo. Mas há um princípio de graça também. Eu gosto muito disso. Veja, versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já que dormem. Interessante isso. Ele fala, olha, está vendo isso que está ocorrendo? Está vendo isso que está se passando? Está vendo isso que vocês estão sentindo?
porque vocês não são fortalecidos. A fé de vocês não é revigorada dia a dia para fazer isso. Mas, versículo 31 diz: mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Então ele mostra assim, olha, existe um caminho de nós nos cuidarmos, mas se nós tivéssemos o cuidado. A palavra cuidado vem da ideia de estar atento à minha fé, atento como eu estou vivendo, atento como está sendo a minha religião, o meu cristianismo. Então, nós precisamos cuidar disso. Nós não podemos simplesmente levar a vida cristã, mas a vida cristã deve ser cuidada, alimentada, ela deve ser atenta. Eu devo me preocupar com ela. Eu não posso, fazer da vida cristã algo desatento, mas pelo contrário, eu preciso ter cuidado. Mas se vocês tivessem cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem um pelos outros, quer dizer, ponham ordem na casa, façam a coisa com uma certa ordem e tal. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instrução. Então, Paulo, ele vai mostrando que nós devemos nos examinar a nós mesmos e ver se há alguma coisa errada em nós e tomarmos a ceia e participarmos da ceia, porque a ceia é para cada um de nós. A ceia foi feita para nós. Ela não foi feita assim, hoje eu não vou tomar a ceia porque eu não estou bem. Você vai ficar pior. A ceia é para você ficar bem. A ceia é para você ser fortalecido na sua fé. Mas para isso você tem que se examinar. Para isso, e essa palavra examinar é olhar para dentro e ver se há algo errado em mim. E nesse momento eu confessar ao Senhor, pedir perdão a Ele e retomar a minha vida com Ele. Então, quando eu faço isso, eu ganho um novo vigor. A minha fé ganha um novo vigor. A ceia do Senhor deixa de ser uma lembrança do passado e se torna algo poderoso no presente na minha vida. Porque não só renova o meu voto com Ele, eu não só lembro dessa nova aliança que Jesus fez conosco, eu não só trago a ideia de que a ressurreição é uma verdade, mas eu entendo que eu tenho que levar essa mensagem até que Ele venha. E esse é o propósito da nossa igreja. Ter uma ceia que nos traga a ideia, que nos alimente, que nos fortaleça, que nos desafie a viver nesse mundo e fazer diferença nesse mundo. Não uma ceia para encher a barriga, não uma ceia simplesmente para trazer uma vaga lembrança de quem é Jesus. Muito mais do que isso, trazer o Espírito Santo na minha vida, me fortalecendo e me capacitando. Como eu vinha falando, no capítulo 12, ele vai mostrar de como nós podemos ser úteis e como cada um de nós pode ser participante desse ministério. Porque se nós estamos sendo desafiados a levar essa mensagem, a anunciar essa mensagem até que Ele venha, de que forma eu posso fazer isso? De que maneira eu posso realizar isso? E o capítulo 12, ele vai tratar sobre dons. E ali o dom não é para saber qual é o meu dom, ou o dom que eu tenho, ou o dom que Deus me deu, mas a ideia é de saber como é que eu vou servir, como é que eu posso servir melhor, de que maneira Deus me capacitou a ser servo dele. E nós vamos entender que todo tipo de serviço é importante, que todo tipo de ação que nós possamos fazer, ele é relevante. E Deus espera que nós venhamos a usar esses dons e capacidades que Ele mesmo nos dá. Não para termos um dom,
não para sermos especiais, como aqueles irmãos estavam entendendo. Nós temos o dom, nós somos especiais, eu tenho uma habilidade fenomenal, eu faço cura, eu faço milagre, eu faço transformações. Quer dizer, a ideia não é fazer dos milagres um show, mas fazer dos milagres e dos dons uma capacidade de servir. Então, quando a gente estuda os dons espirituais, normalmente nós estudamos de uma forma muito egoísta, o que eu tenho, o que é meu, o que eu sou. E na verdade, os dons é para eu entender como é que eu vou servir, como é que eu posso servir. E é interessante que Deus deu o dom a todas as pessoas. Se você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, se a ceia do Senhor tem um significado de poder na sua vida, você tem um dom. E esse dom precisa ser exercitado, precisa ser buscado, precisa ser desenvolvido, porque é aí que você vai trabalhar o anunciar até que ele venha. Hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. E eu quero convidar você, como Paulo convidou aquela igreja, de nós nos examinar a nós mesmos, olhar para dentro de nós e ver se há algo errado na nossa vida cristã. Se realmente nós estamos sendo efetivos naquilo que Jesus espera de cada um de nós anunciarmos a palavra, de anunciarmos a mensagem, de fazermos a sua vontade. Ou se a igreja tem sido um ambiente só de reunião, de festividade, de separação, de confusão, ou de vaga lembrança de quem é Jesus. Ou se quando nós nos reunimos, nós somos desafiados. Eu gostaria que, ao terminar as nossas reuniões da nossa igreja, nós pudéssemos continuar pensando: o que a gente vai fazer? Como nós vamos fazer? Quem é que vai fazer? Quem é que pode ir? Olha, eu posso ajudar, eu posso abrir isso, eu posso fazer aquilo. Quer dizer, ver maneiras e formas de nós atuarmos e sermos aquela igreja que Jesus esperava. Fico imaginando, de novo trazendo esse contraste, que aqueles irmãos naquela época, eles não tinham templo. Eles não tinham a internet, não tinham luz, eles não tinham o banco, eles não tinham carro, eles não tinham metrô, eles não tinham a facilidade que nós temos. Eles construíam, eles fizeram. Aqueles irmãos se reuniam em situações extremamente precárias, às vezes debaixo de uma lamparina, inúmeras pessoas ali, para escutar alguma coisa que o levasse, o desafiasse a fazer a obra de Deus. Eu lembro quando eu era pastor no interior, e algumas fazendas que a gente ia ali na nossa região, não tinha luz elétrica, então à noite era a lamparina mesmo, ali que o povo acendia. Era uma coisa muito bacana, muito gostosa, porque parece que aquela lamparina iluminava muita coisa, e você conseguia ler muita coisa, porque a gente não lia só o texto. Era lida a intenção das pessoas. As pessoas estavam lá, as pessoas estavam reunidas, estavam interessadas na palavra de Deus, estavam interessadas em cantar, estavam interessadas em estar juntas, estavam interessadas em levar essa mensagem a diversos lugares. Parece que às vezes as dificuldades nos impulsionam a fazer as coisas certas. Mas eu vejo assim, nós já estamos vivendo momentos difíceis, nós já estamos vivendo dias difíceis. E eu creio que está na hora de nós nos despertarmos, nos levantarmos e respondermos essa mensagem de Jesus Cristo. E essa é a nossa oração para você. Esse é o nosso desejo, é que ainda no dia de hoje, fazer aquilo que Paulo orienta aqueles irmãos: examine-se a você mesmo, examine você, veja se há algo errado em você, e ainda hoje, busque o perdão de Deus, e busque hoje você tomar essa ceia. Talvez aí onde você está, você não vai ter os elementos, não vai ter o cálice, não vai ter o pão. Pega o pão puma, pega um pedaço de pão, pega o que você tiver para beber aí. O importante não é a forma ou a maneira, mas o importante é você trazer a força desse momento na sua vida, que vai te motivar à vida cristã. Ore nesse momento e peça isso ao Senhor. E eu tenho certeza que hoje você vai ter uma ceia inesquecível na sua vida. E isso vai te levar a sonhar, a ter visões, a se impulsionar, a sair daqui e pensar: o que eu vou fazer para o meu Senhor? Como eu vou fazer para o meu Senhor?
De que maneira eu vou poder servir ao meu Senhor? E na mensagem que vem, nós iremos ver mais detalhadamente os dons que Deus tem dado e tem colocado entre nós aqui, para que nós possamos servir da forma correta. Que Deus abençoe você, e que você ainda hoje possa tomar essa decisão ao lado de Jesus, e realmente ceiar com Ele, quer dizer, estar com Ele nesse momento, para que nesse momento você possa sair diferente da situação em que você está, e viver esse cristianismo nessa intensidade. Que Deus abençoe você.